mel é preponderante para a natureza. Aqui no Brasil, aqui no continente americano, isso não é muito visível, porque aqui as plantas se utilizaram de outros meios para se perpetuarem. É autofecundação, ou é através de insetos, mariposas, beija-flor, um monte de... Mas a maioria das nossas plantas elas fazem a autofecundação mesmo, né? Mas nos continentes da onde essa abelha apis ela é nativa, que é África, Ásia e Europa, estima-se que se as abelhas acabarem com ela, acabam quase 50% de todas as espécies vegetais. Por causa da polinização. Depende. Só para você ter uma noção, se você pegar um pé de maçã, no meio de um pomar de maçã, vai lá e coloca uma tela em volta dele, aquele pé de maçã não dá nenhum fruto, se ela não tiver a presença da abelha nas flores. Ele não consegue frutificar. A laranja, por exemplo, aumenta até em 60% a produtividade. 60%. Então é super interessante ter um vizinho apicultor, por exemplo, né? Não, hoje, aqui no Brasil, isso não é muito, não é uma prática muito usual. Mas você vai nos Estados Unidos, por exemplo, a principal renda do apicultor norte-americano não é os produtos da colmeia, e sim o aluguel das colmeias para serviço de polinização. Aqui nós temos já alguma coisa acontecendo, por exemplo, na região das macieiras, no Santa Catarina, Rio Grande do Sul, os apicultores já estão sendo remunerados para levar as abelhas nas maçãs. Não ocorre na laranja ainda, porque o apicultor é bastante beneficiado com a laranja, com a presença das abelhas na laranja, porque ela produz bastante néctar e é um mel bastante valorizado. Então os apicultores têm interesse de estar levando as abelhas para os laranjais. Realmente eu vejo até os pessoal que comercializa mel, tem o mel da laranja, o mel da laranja lima, e muda realmente o sabor do mel, né? Muda o paladar. A gente consegue diferenciar o mel por florados, porque a abelha tem um comportamento muito interessante. Quando ela está trabalhando numa determinada espécie vegetal, toda colmeia trabalha dentro da mesma espécie vegetal. Quando você fala colmeia, você está falando da caixa? É da caixa. Então cada caixa é uma colmeia diferente. Então toda a sua produção trabalha a mesma florada ou não? Não. Cada caixa vai ser uma... Normalmente assim, quando você está numa determinada região, ela tem uma florada predominante e as abelhas trabalham dentro daquela florada predominante. Ok. E toda aquela colmeia, quando ela começa a trabalhar numa determinada florada, todo aquele enxame, todo aquele trabalho dentro da mesma espécie vegetal, porque a principal contribuição das abelhas para a natureza não é o fornecimento dos produtos apícolas, e sim o processo de polinização, o trabalho de polinização que ela realiza. Se ela não tivesse esse comportamento, esse trabalho de polinização seria prejudicado. Se ela sai numa folha de laranja, vai no eucalipto, do eucalipto vai numa outra... Não adianta nada. Ia prejudicar esse trabalho de polinização. Você vê que uma natureza é perfeita, né? Então ela trabalha dentro da mesma espécie vegetal. Tá bom. Bano, a gente chegou no momento do intervalo novamente. O programa Tendência volta daqui a alguns minutos. Estamos de volta com o programa Tendência. E eu aproveito agora para falar do curso Caminho do Líder Samurai, um curso voltado para a liderança e o autoconhecimento. Para maiores informações, acesse o site www.caminhosamurai.com.br. Lá você encontrará depoimentos, informações sobre os cursos, fotos e mais. Voltamos agora com o senhor Albano, que é o sócio proprietário da Cidade das Abelhas, famosa no Mato Grosso do Sul, pela sua produção e comercialização de mel. Albano, queria que você contasse, desse algumas dicas para as pessoas, até que têm interesse de começar a produzir mel, enquanto um negócio, né? Como que é trabalhar com isso? Veja bem, o nosso estado, aqui, o Brasil Central, de maneira geral, é uma região bastante apropriada para o desenvolvimento da apicultura. No entanto, temos poucos apicultores. A gente estima que não se explore nem 5% do nosso potencial apícola. Eu costumo dizer que a apicultura é uma atividade vocacionada. Gente interessada em entrar na atividade tem muitos, e começam muitos, mas quase o mesmo tanto estão abandonando, porque é uma atividade extremamente estressante, porque o apicultor tem que entrar dentro do macacão, é uma atividade que não funciona a nível empresarial. E o macacão é muito grosso? Assim, tem que ser grosso, porque senão as ferroadas acabam ultrapassando, né? A hora que você começa a suar, ele começa a colar no corpo e começa a suar. É uma atividade que não funciona a nível empresarial. Não adianta nada você equipar, capacitar o pessoal, ficar aqui no teu escritório e falar, vamos lá produzir para mim. Eu não conheço nenhum projeto que funcione dessa maneira. Ela funciona com o proprietário entrando no macacão e estando à frente de uma pequena equipe.
Tem que ser pequenas equipes. É assim que funciona no Brasil inteiro. A apicultura de produção é assim. Até porque não faz muito sentido você ter sei lá, milhares de caixas de abelhas. Para onde vão essas abelhas todas, né? Não, até teria, mas o problema é que acaba se limitando à capacidade de trabalho do líder. Entendi. Então, chegamos então num problema gerencial. Exatamente. Gestão de pessoas. O problema é o seguinte, a atividade da apicultura é uma atividade de baixo custo de investimento inicial. Outra, você não precisa ser um proprietário rural para ser apicultor, você não precisa ter a área de terra. Você só compra algumas colmeias, fala com o proprietário, a grande maioria não tem impedimento nenhum, até gosta que levem abelhas para as suas propriedades, porque ela só traz benefício, não compete com nada, dentro da propriedade, só beneficia, né, o que ele tem, né. Então, com isso ele pega 2, 3 mil reais e consegue montar um pequeno apiário e vai ser um apicultor. Quando a pessoa é vocacional, ele não vai trabalhar de empregado para você. Entendi. Então, quando a pessoa tem vocação e gosta, é isso, ou senão você monta uma pequena equipe e vai trabalhando e vai renovando essa equipe, porque aqueles que são vocacionados acabam se tornando apicultores, né? E como eu estava falando, o Mato Grosso do Sul tem uma vocação apícola muito boa, se explora muito pouco, e a tendência é melhorar muito mais ainda com essas introduções de eucaliptos que estão sendo plantados aqui no Mato Grosso do Sul. O eucalipto tem se mostrado que é uma planta muito interessante para a apicultura, né? E a tendência é nós aumentarmos muito a nossa produtividade, sem contar também que na região aqui, por exemplo, de Chapadão do Sul, por exemplo, tem o plantio de girassol, o plantio de nabo, né? Que são plantas bastante interessantes. Isso estou falando de culturas. Sim. Mas a nossa parte de silvestre também é muito interessante para a apicultura. Por exemplo, alguém que trabalha com florestas plantadas pode ter isso como uma forma de agregar valor ao seu negócio ou não? Sem dúvida. Desde que seja eucalipto, né? Com pinhos não funcionaria. Não, o pinus não tem interesse apícola, né? Das plantas que são utilizadas aqui na nossa região, o eucalipto é a principal delas. Agora, nós temos algumas variedades que são mais interessantes do que outras. Que tem algumas variedades que não produzem tanto mel, né? Não aflorescem tanto, né? Agora tem outras que já florescem mais. E eu tenho até sentido que esses grandes investidores, essas grandes companhias, por exemplo, Três Lagoas, tem grandes companhias investidas em eucalipto, e eles estão sensíveis a isso, porque eles têm que ver a parte social também. Não adianta plantar milhares e milhares de hectares de eucalipto e as pessoas em torno ali não terem uma fonte de renda em cima daquilo ali. Então eles estão sensíveis a isso e estão introduzindo algumas variedades que às vezes até menos interessantes para a produção de celulose, mas é interessante para a produção de mel, e eles estão botando no meio das florestas deles para poder também agregar ver a parte social também da floresta, né? Não só o resultado econômico daquilo ali, né? E com isso os apicultores estão sendo beneficiados com isso. Mas o Mato Grosso do Sul ele vem numa produção crescente. Nós até 5 anos atrás, nós não éramos nem autossuficientes, o que nós produzíamos não dava para o nosso consumo interno. Mas agora a gente já percebe que já temos um excedente de produção. Nosso estado já é um estado exportador de produtos apícolas. Não só de mel, como nós temos produção de própolis, que é um antibiótico natural que as abelhas produzem. A produção de pólen, que é muito interessante para o consumo humano também, né? Então, pelo que parece é novo, né? O consumo do pólen. Os consumidores agora que estão descobrindo os benefícios do pólen. O pólen é um produto excelente para a saúde humana, como alimento também, né? Nós temos alguns médicos recomendando o uso de pólen para alguns tratamentos, né? A gente já tem observado isso. Então, gradativamente, aquelas pessoas mais informadas estão passando a consumir cada vez mais o pólen. É interessante. Então, e qual está sendo hoje o maior desafio hoje de um produtor? Olha, a apicultura